Olá, aqui quem fala é o professor tutor João Paulo. Eu estou gravando esse vídeo para fazer uma revisão com vocês a respeito das tabelas de distribuição de frequência. Eu vou usar o Excel para fazer essa revisão. Vai ser bem tranquilo, os cálculos são simples. Caso vocês tenham dificuldade em usar o Excel, vocês podem fazer à mão. É importante que vocês saibam fazer isso à mão também, ok? Mas vocês vão perceber, durante a gravação do vídeo, que o Excel oferece ferramenta que facilita bastante, a gente lidar com dados numéricos, que a gente consegue organizar e trabalhar com esses dados de forma mais ágil, certo? Bom, eu vou usar para essa revisão também os dados da atividade da semana 2. Aqui, a professora solicitou que vocês calculassem limite de classe, centro de classe, frequência absoluta, frequência relativa e frequência relativa acumulada. Eu preparei uma planilha que nós vamos calcular, além daquelas informações solicitadas, algumas outras, certo? Vocês vão perceber aqui no passo a passo. Nós precisamos importar os dados aqui para o Excel. Eu já copiei os dados e já os organizei em rol, ou seja, eu já os organizei do menor para o maior. Vamos extrair as primeiras informações desses dados. A primeira informação que a gente precisa para trabalhar é o limite inferior desses dados. Depois de organizá-los no rol, o limite inferior vai ser o primeiro dado, ou seja, 48. E eu já vou trabalhando aqui com as formulazinhas do Excel. 48 está aqui na coluna A e na linha 2, certo? Então, A2. Ok? E o limite superior dos dados vai ser a minha informação que está na coluna A, na linha 16, que é 89. Prontinho. Por que eu preciso desses dados? Preciso desses dados para calcular a amplitude. A primeira informação que vai ser útil para a gente trabalhar vai ser a amplitude. A amplitude vai ser a diferença do limite superior com o limite inferior. Então, vamos lá calculá-la. Igual ao limite superior, que está aqui, menos o limite inferior, que dá 41. Então, a amplitude dos nossos dados é 41. Já temos aqui a primeira informação. Lá na atividade da semana 2, a professora pede que você construa uma tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe iguais a 7 e que esses intervalos sejam fechados à esquerda. Então, temos algumas outras informações já para trazer para cá. Eu já tenho que o meu intervalo de classe vai ser igual a 7. Pô, então, quantas classes eu vou precisar? Se eu tenho que o intervalo é 7 e que a amplitude dos meus dados é 41, de quantos dados, aliás, de quantas classes serão necessárias para abranger todos os meus dados? Então, vamos fazer a conta, O número de classes vai ser, de acordo com essa informação inicial. Existe outra maneira, outras maneiras de calcularem o número de classes e o intervalo de classe. Aqui nesse material que a professora disponibilizou para vocês, a gente tem aqui uma possibilidade de calcular o número de classes com essa formulazinha aqui, raiz de n, onde n vai ser o número de elementos que a gente tem. Então, se a gente for seguir essa formulazinha aqui, o número de classes seria raiz de 15. Então, daria um número diferente do que a gente vai trabalhar. Mas vamos seguir as orientações da atividade, certo? Número de classes vai ser, nesse caso aqui, a amplitude com o intervalo de classe, para ver quantas classes a gente vai precisar para abranger todos esses dados. Então, eu tenho igual uma amplitude, um número de amplitude dos meus dados. Eu vou dividir isso pelo intervalo de classe que a professora sugeriu. Temos aqui
5 classes, ponto 85. Pô, mas 5.85 classes? Não, vou colocar 6 classes. 6 classes para a gente trabalhar e logo vocês vão perceber que vai ser interessante por isso. Vamos, né, por que seriam 6 classes em vez de 5.85? 5.85 seria aqui o 89, só que na verdade a gente não vai parar a última classe aqui no 89, porque a última classe também precisa ter 7. A última classe também precisa ter o tamanho de 7. Então, vamos chegar até o 90. Vocês vão perceber isso já já. Então, vou trabalhar com 6 classes, eu já vou nomeá-las aqui. Classe 1. Uma das vantagens do Excel é o auto-preenchimento. Então, eu tenho aqui o limite inferior da primeira classe, da classe 1, vai ser 48. Se o intervalo de classe sugerido foi 7, então eu vou ter que o limite superior da classe 1 vai ser 48 mais 7. Então, a primeira classe vai ter o limite inferior de 48 e o limite superior de 55. A classe 2, o limite inferior dela vai ser igual ao limite superior da classe 1, já que o limite superior da classe 1 é aberto. Então, vamos colocar aqui, igual a 55. Percebam que a fórmula que eu coloquei aqui nessa primeira célula é C2 mais 7. C2 é isso aqui, ó. C2 é, tá vendo que ficou azulzinho aqui e azul aqui? Então, C2 é esse valor aqui. C2 mais 7. Se eu puxar isso aqui para baixo, ela vai fazer C3 mais 7. C3 é essa célula aqui. E assim sucessivamente. Opa. Aqui, ó. C3 mais 7. Então, eu só vou pedir para ele autocompletar para mim até o final. Por que ficou só 7 aqui? Porque não tem nada nessa outra célula de cá. Nessa aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou mandar ele autocompletar as células de baixo. Se na célula C3 eu tinha pedido para ele trazer a informação dessa outra célula aqui, da célula D2, se eu puxar isso para baixo, ele vai autocompletar para mim, trazendo a informação da célula, né, que vai completar da maneira certinha, da célula que esteja na posição, né, semelhante à célula anterior. Bom, temos aqui os limites inferior e superior da classe 1 até 6. E vamos colocar isso aqui da maneira matemática, escrito mais bonitinho, né? Para isso, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu tenho aqui um igual. Primeiro dado, né, o primeiro valor que eu preciso informar nessa célula é esse. E a formulazinha vai ficar um pouquinho, né, esquisita, não fiquem com medo, com o tempo vocês vão, né, com prática vocês vão aprendendo a fazer essas coisas no Excel, tudo jóia? Aí, prontinho, ó, ficou bonitinho. Só que eu preciso colocar um cifrão aqui e um cifrão aqui para dar certinho na hora que eu puxar embaixo. Aí, pronto. Então temos aqui os nossos intervalos de classe 48 e 55, que é fechado no inferior
e aberto no superior. Então já temos essa informação. O próximo elemento que precisaremos calcular vai ser o ponto médio, então o ponto central de cada classe. Para isso, eu vou só calcular a média do limite inferior e do limite superior. Então eu tenho a média de 48 mais 55. Isso eu vou dividir por 2. Simples assim. Faço isso para todas elas, né? O Excel agiliza o nosso trabalho. Então já temos os pontos médios de cada classe calculada. Ok? Então, frequência absoluta. Frequência absoluta nada mais é do que o número de elementos, né, o número de dados que vão aparecer dentro de uma classe. Então, isso é bem simples da gente observar. Como a gente faz isso? Vamos olhar a nossa classe 1. A nossa classe 1, ela vai ter os elementos de 48 até 55, lembrando que é aberto no limite superior, né? Então, não entra o 55 na primeira classe. Temos aqui 48, 49, 50, 50, 52, 53. O próximo dado já seria o 55. O 55 já está na classe 2. Então, temos aqui o quê? 6 dados. 6 dados. Mas vamos colocar aqui, então. Frequência absoluta 6. Como são poucos dados, eu estava pensando em colocar a formulazinha para mandar calculá-los, mas como são poucos, a gente consegue fazer isso no olho mesmo. Vamos lá. Agora, do 55 até o 62, mas não entra o 62. Então, temos aqui 55 até o 62. Opa, não entra o 62. Então, 55 até 60, nós temos 4 dados. E na classe 3, 62 até o 69, mas não entra o 69. Então, 62 até o 69, mas não entra o 69. Temos 3 dados. Agora, 69 até 76. 69 até 76, sem entrar o 76. 69 até o 76, sem entrar o 76. Temos só o 70. Então, temos um dado. O próximo, 76 até 83. Opa, não tem nenhum. Então, o que a gente faz? Ué, só coloca que não tem nenhum, né? 0 dados. E a nossa última classe, temos de 83 até 90, certo? Mas nossos dados nem vão até 90. Então, essa diferença do 89 até o 90 é esse arredondamento aqui do 5.85 até o 6, joia? Porque o 5.85 já seria o 89, seria onde a classe fecharia, mas a gente precisa fazer a classe com intervalo 7, como foi solicitado. Então, precisaremos colocar aqui o 90 também. Então, vamos lá. Quantos dados temos entre 83 e 90? Temos um dado. Então, prontinho. Vamos calcular a soma disso. Igual, né, uma outra possibilidade de trabalhar com as formulazinhas do Excel, igual soma de G2 até G7. Pronto, temos aqui soma 15. Né? À mão você calcularia esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Mas temos o Excel para fazer para a gente. A próxima informação é a frequência absoluta acumulada. Como é que a gente vai fazer a frequência absoluta acumulada? É só calcular esse, né? O primeiro na classe 1 é 6, na classe 2 vai ser a frequência absoluta da classe 1 mais a frequência absoluta da classe 2. Então, temos 6
E aqui 6 mais 4, que a gente sabe que dá 10. Depois 6 mais 4 mais 3, que a gente sabe que dá 13. Mas vamos fazer isso então de uma maneira mais esperta com o Excel. Vamos usar uma formulazinha. Usando a formulazinha para calcular, nós podemos fazer da seguinte maneira. Ó, eu preciso calcular sempre o número com o número da classe anterior, né? Se eu já coloquei o primeiro aqui, eu quero calcular aqui na classe 2, eu quero calcular o da classe 2 mais o da classe 1. Então, é isso que eu vou fazer. Igual, eu quero calcular o da classe 2 mais esse aqui da classe 1 que eu coloquei. Certo? Pronto. Agora, quando eu pedir para ele calcular aqui embaixo, ele vai calcular esse mais esse, que vai me dar 13 aqui, ó. E vou mostrar para vocês. Aqui. E aqui, ó, a mesma coisa. Como aqui eu pedi para ele calcular esse e esse, quando eu arrastar para baixo, ele vai calcular aqui o G5 e o H4. Olha só. E se eu puxar aqui para baixo, ele vai calcular o G6 e o H5. O G6 que eu quero é esse, e o H5 que eu quero é esse, que está sendo calculado agora. Percebem? Não é complicado não, né? Com o tempo a gente vai pegando a prática. Percebam que quando chega aqui na última frequência, na última classe, né, na frequência absoluta acumulada da última classe, a gente já calculou de todas elas juntas, que vai ser igual à soma que a gente tinha calculado aqui, não é? Faz sentido isso para vocês? Se fizer, ótimo. Se não, para um pouquinho e pensa aqui de novo por que esse valor é igual a esse. Tá ok? Agora vamos calcular a frequência relativa. Como calculamos a frequência relativa? Da seguinte maneira. Vamos calcular o valor da frequência absoluta, né, a frequência de uma classe, da primeira classe. Quantos indivíduos tem nessa primeira classe? Essa primeira classe tem 6 indivíduos. E quantos dados? Tem 6 dados na primeira classe. E quantos dados totais a gente tem? Quantos dados? Tem 15, né? Lembra lá que era o peso de 15 alunos? Então eu já vou colocar esse dado até aqui. Ó, N, que vai ser o número de dados que a gente tem, né? Vou chamar isso aqui de frequência total, melhor, né? Frequência total. Frequência total, temos 15. Frequência total, 15 dados. Essa frequência total aqui que eu chamei, já vou colocar aqui também um N. Nzinho, que é o número de amostras que nós temos, né? O número de dados. Então, a frequência relativa vai ser a frequência absoluta, que é o número de classe número de dados dentro de uma classe pelo número total de dados. Então, qual é a frequência relativa de uma determinada classe? Vai ser o número de dados dentro dessa classe dividido pelo número total de dados. Ou seja, temos que vai ser a frequência absoluta dividido pela frequência total. Certo? Esse 15 aqui não é igual a esse não, tá? Nem igual a esse. São dados diferentes. Temos aqui, então, que a primeira frequência relativa, vou botar em porcentagem aqui, mas eu não quero isso em porcentagem agora. Frequência relativa em porcentagem vamos calcular em outro local. Então, eu vou tirar isso aqui de porcentagem. Prontinho, tiramos aqui o número de porcentagem. Então, temos que a frequência relativa é a frequência absoluta dividido pela frequência total. E a gente vai fazer isso para todos os dados. Vai dividir 4 por 15, 3 por 15, 1 por 15, 0 por 15 e 1 por 15 novamente. Ok? Eu vou mandar o Excel fazer isso aqui sozinho. Né, calcular para mim o restante
dos dados. Estou colocando esse cifrãozinho aqui para ele fixar, porque quando eu mandar descer, vocês lembram que quando eu estava fazendo para esses outros dados aqui, quando eu descia e mandava ele calcular sozinho, ele já ia calculando e ia descendo sozinho para os outros dois? Então, se eu calcular e arrastar ele para descer aqui, ele vai descer tanto nessa coluna G aqui, como nessa aqui. E aí ele vai calcular 4, se eu arrastar sem colocar esse cifrão, 4 com esse aqui de baixo. E não vai dar resultado nenhum. Ok? Mas se eu arrastar com o cifrãozinho agora, ele dá o resultado certinho que eu preciso. Vou mandar diminuir aqui algumas casas decimais. Ó. Tá vendo? O Excel também oferece a opção de aumentar e diminuir casas decimais, e ele faz isso aqui de maneira certinha, ok? Um dos problemas que vocês, a turma como um geral, mas principalmente o pessoal de Goianésia, foi problema de arredondamento, né? Eu não sei, as atividades de Goianésia estavam todas muito parecidas, as atividades da semana 2, não sei se foi uma pessoa que, né, fez e divulgou os resultados, né, e divulgou e as pessoas copiaram inclusive os erros, mas um dos erros lá eram erros com arredondamento. Se eu tenho aqui a informação, né, deixa eu voltar algumas coisas. Fazer aqui. Aqui, ó. O resultado original é esse. Como é que muita gente fez o arredondamento? Colocou 2,6. Simplesmente 2,6. Ou então, de alguma outra maneira. Mas isso que foi feito não deveria ser feito assim. O arredondamento correto seria, se fosse arredondar, para 2,7. Ok? Mas eu vou diminuir as casas decimais aqui desses. Aumentar agora. Eu vou colocar 3 casas decimais. Tá interessante já. Agora a frequência relativa, mas apresentada em porcentagem. Ok? Como é que eu calculo alguma coisa para transformar em porcentagem? Nesse caso, é multiplicando por 100. Multiplicar por 100. Eu vou, na verdade, né, não, em vez de multiplicar por 100, eu só vou copiar e vou... Isso aqui eu posso apagar. Eu vou copiar e vou mandar o Excel transformar em porcentagem. O Excel também tem uma ferramenta para fazer isso. Posso vir aqui, ó, tá vendo que tem uma porcentagenzinha? Só vir e... Pá, pronto, ele calcula a porcentagem. Posso, inclusive, mandar aumentar casas decimais a porcentagem. Posso apresentar o resultado de diferentes formas. Aqui, ó, com mais ou menos casas decimais, mais ou menos informações. Ok? Vejam esse dado aqui, ó, 26,67. Se eu quiser esse dado com uma casa decimal só, como é que eu arredondo ele? Ele vai para 26,7. Certo? Ó, viram? Vejam aí que a frequência relativa, ela é a frequência relativa em porcentagem, vai ser essa frequência relativa aqui, multiplicada por 100 e com um símbolozinho de porcentagem na frente, ok? Agora, preciso calcular a frequência relativa acumulada. Posso fazer isso da mesma maneira lá, né? Para a classe 1, vai ser o próprio valor da classe 1. Agora, para a classe 2, eu terei que vai ser a classe 1 mais a classe 2. Então, vou fazer o cálculozinho aqui. Eu tenho a classe 1 mais a classe 2. Joia? E aí, para a classe 3, vai ser a classe 1 mais a classe 2 mais a classe 3. Ok? Olha só. Ele já calculou K3 e J4. K3 e J4. Se eu arrastar para baixo, ele vai calcular K4 e J5, né? E, no caso, a K4 é essa que eu estou calculando agora. Então, assim por diante.
Frequência relativa acumulada. Vejam que a frequência relativa acumulada também termina em 100%, certo? A frequência relativa acumulada também termina em 100%, isso é importante lembrar. E aqui, a frequência relativa igual soma, só voltando aqui na frequência relativa um pouquinho, para mostrar uma coisa para vocês. Se eu calcular isso aqui obrigatoriamente precisa ser 1, tá? Obrigatoriamente. Um outro erro que foi comum nas atividades de vocês foi esse. Algumas pessoas, muitas na verdade, não estavam fazendo arredondamento aqui e não estavam considerando no final, mas vejam que isso precisa ser 1, da mesma forma que isso aqui, a soma, precisa ser 100%. Conceitualmente precisa ser. Se você mexeu com arredondamento, você precisa levar em consideração isso aí, que não faz sentido isso ser diferente de 100%. Se tiver diferente de 100%, a soma disso aqui, da frequência relativa em porcentagem, e diferente de 1 a frequência relativa, porque se a frequência é relativa, quando eu somo todas elas, tem que dar igual à frequência total. Ok? E aqui a frequência relativa, aqui a frequência relativa em porcentagem, aqui a frequência relativa acumulada, mas ela também já veio porcentagem porque eu já fiz referente a esse, né? Mas é só... A ideia é a mesma, né? Tanto a frequência relativa aqui, como a frequência relativa em porcentagem, daria... Os dados são os mesmos. Um é multiplicado por 100 e com um símbolo de porcentagem na frente. Então, na verdade, essa aqui vai ser a frequência acumulativa em porcentagem. E essa aqui eu vou transformar só na frequência acumulativa. Frequência relativa acumulada. Para calcular a frequência relativa acumulada, eu vou calcular a frequência relativa, né? É igual na primeira classe. E na segunda classe vai ser igual a frequência relativa da classe 2 mais a frequência relativa da classe 1. E aí vocês calculam, né, o restante, né, na mão e façam uma formulazinha no Excel, ok? Manda o Excel fazer para você, pelo menos. Então temos esses resultados aqui para tabela de distribuição de frequências. Temos os limites inferiores de cada classe, o limite superior de cada classe, o intervalo escrito aqui de forma matemática com o símbolozinho que é necessário, o ponto médio de cada uma das classes, as frequências absolutas de cada uma das classes, as frequências absolutas acumuladas, as frequências relativas, ok? Aliás, mais cedo eu tinha falado que esse valor aqui que é a frequência absoluta, a soma de todas as frequências absolutas vai ser o número de dados. Esse número é igual a esse mesmo. Tá? Eu tinha falado que são coisas diferentes, mas esse número aqui é o mesmo que esse. Tá? Peço desculpas lá pelo errinho. Frequência absoluta acumulada, frequência relativa em porcentagem, aqui a frequência relativa acumulada em porcentagem, a frequência relativa acumulada, né, só com os valores mesmo. Bom, vamos calcular as outras coisas. Qual vai ser a média? A média é somar todos esses valores aqui e dividir pelo número de valores que eu estou somando. A gente tem 15 valores diferentes. No Excel, tem uma maneira interessante de fazer isso, que é com a formulazinha, né? Chama essa formulazinha de média, tá aqui, ela já até aparece. Média, ó, retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser números ou nomes, matriz, referência. Então, vejam só. Eu seleciono ela aqui, média. Quero média de quê? Quero média do meu rol de dados, que vai desse número até esse. Ok? A2 até A16. O até, o Excel entende como esses dois pontos aqui. Tá joia? Então, A2, 2 pontos, A16. E ele já calcula a média. Soma tudo e divide pelo número, né, de elementos que foram somados. Então, somatório disso aí, dividido por 15, que dá 58,16. A mediana. A mediana
é o número central, é o número que vai aparecer no meio. Nós temos 15 dados aqui. Como 15 é um número ímpar, a gente tem que a mediana vai ser o valor que está, né, o oitavo valor na sequência. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo valor. Valor número 8. É que é esse aqui, 56. Percebam que a gente tem aqui 7 dados para cá e 7 dados para cá. Então, a mediana vai dividir o conjunto de dados no meio, independentemente do valor desses dados. O valor não importa. Eu sei que a gente tem 7 elementos para um lado, metade dos elementos estão para um lado e a outra metade dos elementos estão para o outro lado. Tá ok? Isso que é a mediana. Tá, mas se você tem muitos dados, está difícil de olhar, como é que faz? O Excel também faz isso? Claro que o Excel faz isso. É claro, olha só. E a formulazinha é essa aqui, ó. Med, a mediana desse conjunto de dados aqui que eu quero. Veja só. Tá aí, prontinho. E por último, o cálculo, né? Vamos descobrir a moda. A moda é o número que aparece mais vezes. Então temos aqui que o único número que se repete nesse conjunto de dados é o 50. Mas e se a gente tivesse um conjunto de dados muito grande? Como é que a gente poderia fazer isso com o Excel? Ó, o Excel, a gente tem aqui, ó, essa formulazinha. Modo ponto único. Retorna o valor mais repetido ou que ocorre com maior frequência. Pô, é isso aqui mesmo que a gente quer, né? Então vamos lá. Quero a moda desse conjunto de dados aqui. E, opa, falta um parêntese. Esqueci de um parêntese. Vamos lá. Agora sim. A moda 50, certinho. Então já temos aqui tudo calculado certinho. Esses valores aqui, né, todos eles são tranquilamente calculados na mão com a calculadora. E não se esqueçam de levar a calculadora para a prova, porque vocês não poderão usar o celular como calculadora. Precisa ser uma calculadora mesmo, tá joia? Para fazer, né, esses cálculos aqui, caso tenha lá uma tabela de frequência na prova, ou todos os outros também. Vocês percebam que isso não é nada complicado, os cálculos são simples, certo? Né, não tem por que fazer confusão com isso. Bom, espero que esse vídeo ajude vocês a estudar para a prova, né, para revisão, como uma revisão, e também que esclareça aí as dúvidas que possam ter ficado lá na semana 2, tá joia? Bom, é isso, um abraço, qualquer coisa entre em contato lá através da plataforma. Até mais!